Só pra gente deixar claro aqui. Eu vou passar pano junto com o porque assim, professor. ó, porque a questão é que o Campaz, ele é um carregador de bola, só que se ele tá isolado na ponta direita ali, ele vai pegar, vai dominar e vai tocar pra trás. Teve então, uma... Isso aí, não isso. dá pra esperar nada além disso. Mas daí não me serve. Desculpa, mas daí não me serve. Perfeito. E é exatamente por isso que, pra mim, tu voltar pro segundo tempo com o Elias é uma correção. É uma Exato. correção. Perfeito. Entendeu? Tipo, E um reconhecimento de talvez um erro de ter começado com o Campaz ali, sendo que o Campaz só já que- não só vem que o Roger rendendo. fala sobre É isso. um erro, o É, o Campaz Roger tá na falou ponta isso. direita. Só que o Roger fala sobre isso. E aí é que tá. Por que eu comecei falando, esse pensamento de armação do Campaz? Porque o Roger deixa claro na coletiva que se o Grêmio precisar ficar com a bola pra construir, quem começa o jogo é o Campaz. Só que se o Grêmio tiver uma característica mais reativa, não precisar construir, quem começa é o Elias. Mas aí que tá, ele E pode... isso pra mim, ela é uma resposta muito importante sobre o que tá pensando o Roger, porque a gente fica fazendo pensamentos mirabolantes aqui do que o treinador quer e tal, mas o próprio treinador nos dá essa resposta. E o Roger fala do Elias na coletiva, ele diz o seguinte, o Elias é um especialista de ponta. Isso são palavras do Roger. Inclusive, se quiser botar aí no corte, bota aspas assim, ó, especialista de ponta, entendeu? Porque não é palavra minha, é o Roger falando. E o Roger fala na coletiva, especialista de ponta que se adaptou a jogar no centro. Tá muito claro pra mim. O Elias, todas as vezes que jogou de centroavante, o Roger não queria que ele estivesse ali. Pra mim ficou claríssimo. Só que o Roger olhou pro elenco e pensou assim, eu não tenho o Diego Souza à disposição, Ricardinho não estava à disposição também na época, vamos botar o Elias ali porque o Elias consegue. Então a gente tá literalmente julgando o Elias pela capacidade de adaptação dele, não por uma questão de ser natural daquela posição. Então, muda a régua que a gente está olhando. Se tu vai analisar o Elias como centroavante, a régua dele não é de Ronaldo Fenômeno. Não dá para achar que o Elias vai acertar todas ali. Agora, se eu vou julgar o Elias pela régua de ponta direita ou de ponta esquerda, aí sim, aí eu vou ter que esperar um pouco mais dele, vou esperar mais participação dele. E ontem, isso para mim funcionou. Por que funcionou? Porque a gente percebia exatamente o que o Mário Godoy falou no início. Um Elias, por exemplo, que justamente por ter se adaptado a jogar de centroavante, um cara que faz o facão o tempo todo, ele não ficava isolado lá na ponta direita. Então a gente viu em 2 oportunidades o Elias puxando, fazendo o facão, e o Diego Souza aparecendo nas costas do Elias. Isso aconteceu no primeiro minuto ali, com o pênalti, que não foi pênalti, porque o Diego Souza cavou, eu não entendi por que ele cavou, mas enfim. Em que o Elias puxa a marcação, o Diego Souza aparece completamente sozinho e o Biel pifa o Diego Souza, e o Diego Souza dribla o goleiro e cai. E cava aquele pênalti que o VAR acertou em chamar e não ter dado. E depois com o próprio gol do Elias, em que novamente, se vocês olharem a movimentação, e depois eu até vou fazer um vídeo hoje de tarde mostrando isso, né, das análises táticas, se vocês forem olhar a movimentação do Diego Souza, primeiro que ele não tem velocidade para acompanhar o Biel, mas segundo que, se vocês prestarem atenção, o Biel puxa pela ponta esquerda, o Elias faz o facão, só que prestem atenção do Diego Souza onde ele tá. Ele tá indo pro segundo pau 100% sozinho. 100% sozinho. Ele tá mapeando a marcação adversária e indo pro espaço vazio. E uma provável E se o Biel- rebote ele tá ali. Se o Biel faz o cruzamento no segundo pau, era gol Era do Diego gol do Souza de Diego novo. E aí, isso explica por que o Diego Souza faz tantos gols. A gente não pode esperar, por exemplo, do Diego Souza um cara brigador pra dar cotovelada. Isso vai acontecer naturalmente porque ele é centroavante, ele é a referência. Ele até briga, mas Ele uma é disputa grande de bola também, aérea. Mas né? isso é a referência. O Diego Souza vai brigar em algum momento. Mas por que o Diego Souza faz tantos gols? Porque ele aparece sozinho o tempo todo. Ele tá o tempo todo aqui, ó, mapeando o adversário. Se o adversário foi pra lá, ele foi pra cá. E é por isso que é E importante... ele tá sempre sozinho, cara. E é por isso que é importante ter esses pontas inteligentes, porque justamente é esses pontas entrando que vai abrir esse espaço pro Diego Souza. É, exato. Entendeu? Exato. Perfeito. O Diego é um cara que ele orienta muito os próprios meias, tudo. Teve o trecho do bastidor dele orientando o Bitelo, o Lucas Silva, até numa orientação de marcação ao Giovanni Augusto na partida contra o Guarani. E ontem a câmera focou ele trocando uma ideia, depois logo que ele foi substituído, ele trocando uma ideia sobre o jogo, assim, claramente, a câmera focou nele, e ele tava, eu acho que até com o próprio Lucas Silva de novo, ele olhava o jogo e meio que apontava, olhava assim, e dava pra ver que ele tava falando alguma coisa numa orientação de jogo, ele é um cara que lê muito bem. Outra coisa, o Roger falou sobre isso que o professor, justamente, foi em cima do que o Roger falou que o professor trouxe isso. Perguntaram pra ele, agora eu não lembro quem foi exatamente a pergunta. Inclusive, ontem a coletiva do Roger tem 2 momentos que eu quero destacar na aqui. pauta depois. Ah, Tá na boa. pauta. Boa, mas ele Tu não leu o roteiro, passarinho? Não foi enviado o roteiro, é só pra ti o roteiro. É. Ah, tá. A resposta é toda minha, então Claro, é isso. sim, então, pai. âncora. Cada um é...
Esse é isso que o âncora faz. Quando eu falar pra ele... Eu vou falar ao vivo. Espero que o César Weiler esteja assistindo. Ô, Gordelha. Saudade do César Weiler mandando roteiro, porque ele manda um pra cada um de vocês. Não, eu Não, mando mas só as mas- partes. Cada parte tem o seu roteiro. não, não. Eu Cada e um o de César vocês. fazemos a mesma coisa. Cada um eu manda só recebo a minha Então, parte. tipo, tu tem É. a tua. É isso aí. Sim, Então o tá. passarinho tem a pauta dele. Então o passarinho não leu a pauta dele. Não, porque a pauta dele não é essa.